Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões de mínimo múltiplo comum, nosso querido MMC, questões envolvendo o tipo 2. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. Vamos lá, vamos conhecer como as bancas cobrem esse assunto nos concursos. Olha só, pessoal, na aula de hoje iremos aprender a resolver questões de conteúdo de MMC envolvendo divisão. Divisão sem sobra, divisão com sobra. A palavrinha-chave que iremos encontrar no comando da questão é o número mínimo, o menor valor e o mesmo número. Aqui no nosso canal já já aprendemos a responder as questões do conteúdo MMC de encontros. Encontros principalmente envolvendo tempo. Vou deixar aqui no card e também na descrição o link dessa aula. As questões envolvendo o tipo 1 é justamente aquelas questões que traz no comando da questão encontro, onde a gente tem as palavras-chave juntos novamente, simultaneamente, e esse tempo está relacionado a hora, minutos, segundos, dias, meses e anos. Então, já resolvemos uma parte dessa lista de questões envolvendo o MMC, mínimo múltiplo comum, e hoje a gente vai concluir a resolução de questões envolvendo aí nosso querido MMC. Então, na aula de hoje, nosso foco é exatamente a como acertar as questões do tipo 2, que é questões envolvendo divisão. Pode vir para vocês sem sobra, a gente vai ver como é que resolve sem sobra, e também vamos ver como resolve com sobra. Vamos fazer alguns exemplos para depois a gente fazer as questões de prova de concurso. Exemplo de número 1, uma questão que já caiu em prova de concurso, que serve de base para você acertar qualquer questão relacionada a esse conteúdo de MMC do tipo 2. Olha só o que diz esse exemplo de número 1. Para a realização de uma determinada atividade cultural, os alunos participantes serão divididos em grupos. Então aqui já tem uma palavrinha-chave. Então eu vou dividir uma certa quantidade em grupos, com o mesmo número de alunos em cada grupo. Com o número total de alunos participantes, é possível formar grupos. O grupo será formado com 5, ou com 6, ou com 8. De modo que todos os alunos participantes, estarão em um grupo. Essa palavrazinha aqui, esse termo, todos os alunos participantes estarão em um grupo, é porque não resta ninguém fora desse grupo. Você vai ver que é uma questão de MMC sem resto ou sem sobra. O comando da questão pede, nessas condições, o menor número, tá aqui a palavrinha-chave, o menor número de alunos que estarão participando dessa atividade. Então, lá na hora da prova, você identificou que é uma questão relacionada à divisão, e essa divisão será feita com o menor número. Esse menor número está relacionado ao MMC. Quando eu tenho lá, para fazer uma divisão com um grupo de 5, de 6 e com 8, quem me garante como menor número que vai dividir ao mesmo tempo esses valores é o MMC. É o menor valor possível que eu consigo encontrar para formar a divisão desses grupos. Professor, eu já aprendi na aula passada que para realizar o cálculo de MMC, eu tenho que fatorar, tenho que decompor esses números em fatores primos. Perfeito, professor. Tá aqui, eu pego o número 5 que ele te deu, que era fazer uma divisão em grupos de 5, pego o número 6 e pego o número 8. Tá aqui. E agora eu vou fatorar. Fatorar é fazer uma divisão de forma simultânea. Observa que eu vou dividir primeiro por 2, porque o 6 é por 2 e o 8 é por 2. Então dá para fazer aqui uma divisão por 2. O 5 não dá para dividir por 2. O que é que eu faço? Eu faço a repetição dele. O 2 dá para dividir por... O 6, dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. 8 dividido por 2 vai dar 4. Dá por 2 novamente? Dá, por causa do 4. Então, vou dividir por 2 novamente. O 5 não divide, eu repito. O 3 também, eu faço a repetição. E o 4, divido por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. Dá para dividir por 2 novamente? Dá. Então, vou pegar esse 2 e vou fazer a divisão. O 5 não divide por 2. O 3 também não divide por 2. Só quem divide por 2 é o número 2. 2 dividido por 2 é 1. Depois que eu chegar a 1, acabou essa divisão por 2. Agora eu posso chamar qualquer um dos dois, que é fator primo. Posso chamar o 5, posso chamar o 3. Então, vou chamar aqui o 3.
O 5 não divide por 3, então eu não faço nada, eu repito. 3 dividido por 3 vai dar 1. E aqui eu tenho 1. Só sobrou agora o 5. Ó. Então 5 só divide por 5. Todo mundo chegou a 1. Se todo mundo chegou a 1, o que é que eu tenho que fazer? Agora é a vez de calcular o nosso querido MMC. Ó. Então se todo mundo chegar aqui a 1, você vai calcular o seu MMC. E quem é um MMC, professor? É exatamente o produto ó, desses fatores primos que você encontrou. É 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5. Ó. Você vai fazer uma multiplicação desses fatores. Então, eu tenho que multiplicar todo mundo. Lá na hora da prova, tenta facilitar. Você pode pegar esse 2 ó, com 5, vai dar aqui 10. Posso pegar aqui ó, 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 3 é 12, ó, fazendo essa multiplicação. Então, multiplicar por 10 é bem tranquilo. Ficou lá 12 vezes 10, ó, ou 10 vezes 12. 10 vezes 12, eu tenho um total de 120. Professor, a resposta é 120? Perfeito. A resposta correta para essa questão é aquela que traz 120. 120 você encontra como resposta correta a alternativa letra C. Mas, professor, esse grupo onde vai ser formado com 5, com 6 e com 8 alunos. Se eu dividir o 120 por 5, não vai ficar nenhum aluno de fora, realmente vai dar uma divisão exata. Se eu pegar o 120 e dividir por 5, não deixa resto. O resto vai ser zero, uma divisão exata. Se eu pegar o 120 e dividir por 6, também vai te dar uma divisão exata. Se eu pegar o 120 e dividir por 8, também vai te dar uma divisão exata. Esse é o menor valor, como o comando da questão pediu. Ó. Qual é o menor número de alunos, de participantes dessa atividade? Será exatamente o 120 o número de alunos, ou o menor número de alunos que eu consigo formar para dar grupos de 5, de 6 e também de 8. Perfeito, professor. Então, sem sobra, é só realizar o cálculo do MMC. E com sobra? Vamos fazer agora um exemplo com sobra. Está aqui o exemplo de número 2 e a gente vai fazer a diferença agora com sobra e sem sobra. O exemplo 2 diz o seguinte: em um depósito há várias caixas, todas do mesmo tamanho. Se foram feitas pilhas, ó. Pilhas é justamente aquela ideia de grupos, né? De caixas que vai estar sendo realizado. É uma divisão, né? Tá aqui. Eu quero que seja feito pilhas contendo cada uma delas ou 6, ou 8, ou 10 caixas. E olha lá, sempre sobrarão 3 caixas. O número mínimo de caixa desse depósito é. Então, novamente, é uma questão envolvendo o nosso querido MMC, porque ele quer aqui o número mínimo. E observa que quando eu for fazer esse empilhamento, ou as pilhas dessas caixas, você vai observar que sempre sobrarão 3. Toda vez que isso acontecer, você vai pegar o seu cálculo do MMC, tá aqui, vou calcular o MMC e vou somar, adicionar exatamente com o resto dessa minha divisão, ó, com o que sobra. Então, a diferença de questões envolvendo MMC em divisão sem sobra é só realizar o cálculo. E com sobra, professor, é só você somar o resto. Então, nossa missão é calcular o MMC entre 6, 8 e 10 e depois adicionar o resto, que com certeza o menor número, quando eu fazer a divisão por 6, por 8, por 10, vai sobrar sempre 3. Perfeito, professor, entendi. Então, vamos calcular aqui nosso querido MMC. Então, é um MMC de 6, de 8 e de 10. Professor, eu já sei realizar esse cálculo de MMC. Dá um pause, tenta conseguir aí chegar à resposta do MMC entre 6, 8 e 10. Perfeito, professor. Parei, pausei o vídeo e consegui. Encontrei aqui a resposta. Vamos fazer passo a passo. Tá aqui. Dá por quanto? Dá para dividir por 2? Dá exatamente para dividir por 2. Ó. O 6 é par, o 8 é par e o 10 é par. Na aula passada, na primeira aula, na parte número 1, realizamos exatamente os critérios de divisibilidade. Quando é que o número é divisível por 2? Quando ele for par. Perfeito. Então, eu tenho lá 6 dividido por 2, eu tenho 3. 8 dividido por 2 eu tenho 4 e 10 dividido por 2 eu tenho 5. Algum desses números aqui ainda é par, eu tenho 4, que é par. Então, dá para fazer a divisão por 2? Dá. O 3 não é por 2, eu não faço nada, eu faço só repetir. O 4 ó, dividido por 2 vai dar 2. O 5 não é divisível por 2, então eu repito ele. Já tem um 2, ó. Então eu faço a divisão novamente, até chegar ao número 1.
Então o 3 não faço nada, 2 dividido por 2 é 1, 5 não divide por 2, então faço a repetição. Agora, dá por 3, porque o 3 é divisível por 3, ó, 3 dividido por 3 dá 1, 1 já chegou ao final, o 5 não divide por 3. E agora só resta o meu 5. Aqui não tem nada, aqui é o 1, eu não posso fazer mais nada, e aqui tem um 5. 5 dividido por 5 dá 1. Cheguei ao final, ó. Toda vez que você chegar aqui, chegar todo mundo 1, é porque você chegou ao final do cálculo de forma simultânea. Decompôs aqui em fatores primos todos os números. Chegou todo mundo em 1, chegou a hora agora de realizar o nosso querido MMC. E quem é um MMC, professor? É exatamente a multiplicação desses fatores. Ó. Você vai multiplicar o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 e vezes 5. Fique à vontade na hora de realizar a multiplicação. Você pode começar 5 vezes 3 e ir dobrando, ou você pode começar de cima, 2 vezes 2 vezes 2. Você escolhe. Professor, lá na hora da prova. Na hora da prova, eu gosto de realizar exatamente, ó, multiplicando aqui por 10. Por exemplo, se eu pegar aqui o 2 vezes 5, isso aqui dá 10, ó. Multiplicar por 10 é só colocar o zero no final. Agora eu tenho 2 vezes 2, ó, 4. Isso aqui vai dar 4. E aqui eu multiplico por 3, ó, trazendo para cá, multiplicando 4 vezes 3 dá 12. Ou seja, ficou apenas a multiplicação 12 vezes 10. 12 vezes 10 é só colocar o zero. O MMC, professor, é 120? Exatamente. Ó. O cálculo do MMC é 120. Tem a alternativa aqui, letra B. Cuidado para você não cair na pegadinha da banca. Só seria 120 se ele dissesse aqui no comando da questão que não sobraria nada, ou que seria dividido aí em partes iguais. Como ele disse que sempre sobra 3, você vai pegar o MMC, que é 120, colocando aqui até na cor vermelha, tá aqui. Você pega o MMC que deu 120 e agora eu vou colocar o que sobra. Sobrarão quanto? 3. É 120 mais 3, ó. 120 mais 3, 123. Então a resposta correta para essa questão, alternativa letra A. Professor, por que eu tenho que somar? Se eu fizer a divisão 120 dividido por 6 vai dar exato. Se eu pegar 120 dividir por 8, também vai dar exato. Se eu pegar lá 120 e dividir por 10, também vai dar exato. Por isso que eu tenho que adicionar 3, ó, porque o comando da questão disse que eu quero fazer essas pilhas dessas caixas, mas de forma que sempre resta 3. Se restasse 1, somava 1. Se restasse 2, somava 2. Se restasse aqui 5, colocaria aqui resto 5. Perfeito, professor. Entendi. Com esses dois exemplos aí, você é capaz de acertar qualquer questão de concurso envolvendo esse conteúdo de MMC com divisão, que é tipo de questão tipo 2, com divisão sem resto ou também com resto. Vamos fazer questão de prova? Vamos fazer questão de prova de concurso para saber se realmente você compreendeu. Então, a primeira questão dessa lista de questões envolvendo o MMC tipo 2 é a questão de número 8. Nas questões do tipo 1, resolvemos exatamente 7 questões de concurso de MMC do tipo 1. Então, agora vamos dar continuidade. A partir da questão 8, a gente começa a fazer questões envolvendo aí MMC do tipo 2 e com divisão, né? Cálculo de MMC com divisão, com sobra e também sem sobra. Então, vamos fazer. Vamos ver o que foi cobrado nessa questão número 8. Olha o que dizia. Um secretário resolve organizar os formulários de clientes em pasta, de tal forma que cada pasta contém o mesmo número de formulário. Ao executar a tarefa, percebe que poderia ser colocado 6, 8 ou 15 formulários. Então, essa questão você observa que é uma parte que ele vai organizar. O secretário aqui quer organizar esses formulários, né, dos clientes. É uma divisão. Essa organização que o comando da questão passou aqui para vocês é justamente essa parte de divisão. E a divisão aqui será colocado colocando em 6, 8 ou 15 formulários. Então, vou ter uma divisão dentro dessas pastas. Ó. Pois assim, não sobraria, tá aqui a dica, não vai sobrar
nenhum formulário fora das pastas. É uma questão de MMC sem sobra. Nessas condições, a menor quantidade de formulários a organizar é uma questão envolvendo MMC e observa que ele quer o quê? A menor quantidade de formulários. Então, eu vou calcular nosso querido MMC. E a MMC, divisão sem sobra, sem resto. É só calcular o MMC entre 6, 8 e 15, professor? Exatamente. Se você chegou até aqui, você já compreendeu qual é a sua missão. Identifiquei que o comando da questão se trata de uma questão de MMC e agora eu vou calcular nosso querido MMC. MMC entre 6, 8 e 15. Observa que eu começo por 2, porque eu tenho aqui números pares. Tem um 6 e tem um 8. Dá para dividir por 2. Eu vou fazer logo com o primeiro fator, que é primo, número 2. Então, eu tenho aqui 6 dividido por 2, deu 3. Tenho 8 dividido por 2, eu tenho 4. O 15 não divido por 2, então eu faço a repetição. Perfeito. Dá por 2 novamente por causa do 4. Ó. Então, eu pego o número 2 e faço essa divisão. Ó. 4 dividido por 2, que dá 2. Eu coloco o valor do 15 porque não é divisível por 2. Faço a repetição. Dá por 2 novamente? Perfeito. Dá por 2 novamente. Quando eu pegar o 2 e dividir por 2, isso aqui vai dar 1. O 15 eu não faço nada. Perfeito, professor. Agora não dá mais por 2, ó, dá por 3. Colocando aqui 3 por 3 deu 1. 1 já não faço mais nada. E o 15 ó, é divisível por 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. Perfeito. E agora só dá por 5, para dar todo mundo 1. Então vou dividir por 5. 1 não faço nada. 1 não faço nada. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Cheguei ao final. Cheguei ao final. Aqui, quando chego todo mundo 1, é porque cheguei ao final do cálculo do nosso querido MMC. Perfeito, professor. Quando eu chego aqui, eu faço agora a multiplicação dos seus fatores. Ó. Tá aqui, eu pego o número 2, multiplico por 2, multiplico por 2, multiplico por 3 e multiplico por 5. Professor, se eu quisesse começar por baixo e fosse para cima, dá certo? Dá certo. Ó. Se você pegar o número 5, multiplicar por 3, vai dar 15. 15 multiplicado por 2 dá 30. 30 multiplicado por 2 dá 60. 60 multiplicado por 2, dobrando, dá 120. O MMC nessa minha questão é exatamente 120. Ou seja, você precisava procurar uma alternativa que tivesse lá 120. 120, resposta correta, alternativa letra B. Quando eu pego lá 120 formulários, né, que eu quero organizar nessas pastas, quando eu colocar lá 120 dividido por 6, 120 dividido por 8, 120 dividido por 15, não vai sobrar nenhuma formulário de fora, nenhum formulário, porque o menor número de formulários será exatamente o MMC, que é 20. Menor múltiplo comum entre 6, 8 e 15, 120. Para essa questão, resposta correta, alternativa letra B. Mais uma questão, questão número 9. Olha o que diz a questão número 9. No depósito de uma loja de doce, há uma caixa contendo N bombons. Perfeito. Para serem vendidos. Deve ser repartidos. Ó. Aqui tem aquela ideia de divisão. Será repartidos em pacotes iguais, todos com a mesma quantidade de bombons. Como os bombons dessa caixa podem ser feitos com pacotes de 5, ou pacote de 6, ou pacote de 7, cada um. E nesses casos, ó, não faltará e nem sobrará nenhum bombom. Ou seja, é uma questão de MMC sem sobra, do tipo 2. Por quê? Porque não vai sobrar ninguém e é uma divisão. Eu quero dividir ou repartir esses pacotes. E esses pacotes eles sejam colocados em forma iguais, né? Tá aqui pacotes de 5, de 6 ou de 7. E a pergunta é, nessas condições, qual é o menor valor que pode ser atribuído a essa quantidade N? Perfeito, professor. Se eu disse que lá, na hora da prova, quando eu vier esse termo, eu coloco lá o nosso querido MMC. É um cálculo de MMC. Vou calcular o MMC entre 5, entre 6 e entre 7. Tá aqui, MMC entre 5, entre 6 e entre 7. Professor, eu já sei calcular o MMC. Eu já pausei aqui o vídeo. Eu tenho certeza que eu não vou errar mais o cálculo MMC e não vou errar mais na prova quando cair uma questão envolvendo aí
MMC nessa parte de divisão. Perfeito. Olha lá, tem um 5, tem um 6 e tem um 7. Observa que eu só tenho aqui o número 6, ó, que é par. Dá para dividir por 2? Com certeza. Começa com 2. O 5 não divide por 2. O 6 divide por 2 vai dar 3. E eu tenho aqui, ó, o 7 não divide por 2. Agora só sobrou, ó, números primos, né? Posso escolher qualquer um deles. Vou escolher o 3. Então, escolhi o 3, o 5 eu não faço nada. 3 dividido por 3 deu 1. 7 eu não faço nada. Eu vou escolher o 5 agora. 5 dividido por 5 deu 1. 1 aqui eu não faço nada. E o 7, ó, não faço nada, eu faço só repetir. E agora só sobrou o 7. Então, eu cheguei a 1, cheguei a 1 e 7 dividido por 7 deu 1. Cheguei ao final, cheguei ao final. Ó. Toda vez que você chega na decomposição, na divisão de forma simultânea, chega a 1, é porque você chegou ao final e agora basta você calcular o cálculo do nosso querido MMC. O que é o MMC? É a multiplicação dos fatores. Ó. É 2 vezes 3 multiplicado por 5 vezes 7. Você pode escolher qualquer valor que realiza aqui a multiplicação, o resultado vai ser o mesmo. Ó. Por exemplo, se eu multiplicar o 2 com 10, ó, o 2 com 5, né? O 2 multiplicado por 5 dá 10, perfeito. E o 3 com 7, ó, o 3 com 7 dá 21. É 10 vezes 21, 10 vezes 21. 10 vezes 21, 210. Professor, o menor valor que eu vou encontrar para n é exatamente 210? É exatamente. Não perde mais tempo, marca lá como resposta correta aquela que tiver 210 e corre para o abraço. Então, para essa questão de número 9, alternativa letra E. Coloca mais uma, professor. Quero testar aqui meus conhecimentos para saber se realmente é esse jeito que se faz. Perfeito. Mais uma questão. Questão de número 10. Tá aí. Questão número 10. Com todas as revistas contidas em uma caixa, é possível formar grupos. Ó. Tá aqui. Os grupos é de 36 revistas ou o grupo é de 42 revistas. Se o número de revistas dessa caixa é menor do que 300, aqui é uma palavrinha-chave que já veio diferente das questões anteriores, mas não foge desse tipo de questão tipo 2 envolvendo nosso querido MMC. Se o número de revistas dessa caixa é menor do que 300, o número de grupos de 6 revistas que podem ser formados. Então, observa que é uma questão envolvendo o MMC, só que agora observe que ele não te deu o valor mínimo, mas ele te deu uma dica. Esse valor tem que ser menor do que 300. Tenho que fazer o MMC? Tenho que fazer o MMC. Ó. Você vai pegar o total que é 36 e o total que é 42 revistas e vou fazer agora um grupo com 6 revistas. Aqui não falou nada se tem resto ou se vai sobrar alguma coisa. Então é uma questão de MMC sem resto, sem sobra. Então vamos decompor, vamos pegar aqui o 36 e o 42. Ó. Vamos calcular o MMC e no final basta fazer a divisão. Ó. Porque o valor que eu vou encontrar aqui, o menor valor, é um grupo que vai ser divisível por 42 e por 36. Então quando eu faço essa fatoração, quando eu encontro o MMC e dividir por 6, é exatamente o que o comando da questão te pediu. Perfeito, professor, compreendi. Então, calcula aí o MMC. O MMC entre 36 e 42, começa por 2. Ó. Metade de 36, 18. Metade de 42, 21. Perfeito. Dá por 2 novamente? Dá, por causa do 18. 18 dividido por 2 dá 9. O 21 não é por 2, então eu faço a repetição. Agora não posso mais por 2, ó, porque 9 é ímpar, 21 também é ímpar. Dá por quanto? Dá por 3. Perfeito. Então 9 é por 3 e 21 é por 3. 21 por 3 dá 7. Dá por 3 novamente por causa desse 3. Cheguei a 1. O 7 não faço nada e agora dá por 7. 1 e 1, 7 dividido por 7 dá 1. Cheguei ao final, cheguei exatamente ao final. Ó. Quando você chega aqui, todo mundo número 1, é porque você chegou ao final do cálculo na sua decomposição em fatores primos. O MMC, professor, o MMC, olha lá, tenho que multiplicar 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3 e vezes 7. Na hora de multiplicar, você procura aquilo que for melhor para você, na hora de fazer a sua multiplicação. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3, aqui eu tenho 12. Ó.
E eu tenho lá 3 vezes 7, 21. Era a multiplicação 12 vezes 21, exatamente. 12 vezes 21, 252. Então, eu tenho aqui 252. Ainda bem que não tem alternativa, porque ele não quer o menor valor. Ele diz que esse menor valor tem que ser menor do que 300. Então, 252 é justamente o valor procurado. Agora, eu quero formar em grupos de 6 revistas, ó, sem sobra. Então, é só pegar o 252 e fazer uma divisão por 6, que é o que o comando da questão te pediu. Eu pego lá 25 dividido por 6, vai dar 4. 4 vezes 6, 24. Para 25 desce 1. 12 dividido por 6. 12 dividido por 6 vai dar 2. 2 vezes 6, 12. Para 12, nada. A resposta procurada é 42. A resposta procurada nessa questão é 42. Então, os grupos que eu vou formar com 6 revistas é exatamente 42 possibilidades, né? 42 unidades aí dessas revistas. Então, eu tenho aqui a resposta correta para essa questão, alternativa letra B. Mais uma questão número 11. Olha o que vai dizer a questão número 11. No estoque de uma loja de ferragem, há uma caixa com menos de 400 unidades de certo parafuso, tá certo? Para ser colocado à venda, esses parafusos podem ser distribuídos em pacotes de 12 unidades, ou de 20 unidades, ou de 25 unidades, sem que sobre e também não falte nenhum parafuso. Observe que já está te dando uma ideia de MMC. Aqui é uma questão envolvendo uma divisão, será dividida aí em unidades, né? Essa quantidade de parafuso, nem vai sobrar e também nem vai faltar. Se o lojista decidir formar pacotes com 25 unidades a cada um, o número de pacotes formados será igual a. É uma questão envolvendo o nosso querido MMC, onde eu vou ter que calcular o MMC entre 12, tá aqui, 12, 20 e 25. Calculando aqui esse MMC. Olha lá, dá por 2? Dá. Já estou observando ali que tem um 12 e tem um 20 que são par. Então, vou pegar aqui, dividir o 12 por 2, que dá 6. Ou dividir o 20 por 2, que vai dar 10. 25 dividido por 2? Não, porque é ímpar. Então, faço a repetição. Dá por 2 novamente? Dá. 6 dividido por 2 dá 3. E eu tenho aqui 10 dividido por 2 dá 5. 25 não faço nada. Agora dá por 3. Eu pego lá o 3 dividido por 3 deu 1. O 5 não faço nada, só dá por 5. E o 25 só dá por 5. Também não faço nada. E aqui dá por 5. Tem um 1. O 5 dividido por 5 vai dar 1. 25 dividido por 5 dá 5. Então, só restou agora por 5 novamente. Vai dar todo mundo 1, vai dar todo mundo 1. 5 dividido por 5 vai dar 1. Cheguei ao final, Todo mundo chegou ao final. Perfeito, professor. O que é que eu tenho que fazer agora? Calcular nosso querido MMC. Depois eu tenho que fazer uma divisão por 25, porque o comando da questão queria justamente que eu fizesse a quantidade, né, de pacotes, colocando aqui com 25 unidades. Então, vou calcular o MMC. Quem é o MMC? Multiplicação de todos os fatores primos. Tá aqui. Tenho que fazer essa multiplicação. Professor, por onde eu começo? Tenho que começar aqui multiplicando. Você escolhe na hora que for fazer. Eu vou escolher aqui, por exemplo, o 2 vezes 5. Deu 10. E o 2 vezes 5 aqui também, deu 10. 10 vezes 10 dá 100. E 100 vezes 3, 300. Ou seja, se você fizer essa multiplicação, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5, você encontra 300. 300 não está nas alternativas, porque o comando da questão não pediu. Isso aqui é o menor valor. E o valor, ele pediu que seria menos de 400 unidades. Bate no primeiro número? Bate. Porque o comando da questão fala que é menos de 400 unidades. Porque tem outros números que podem ser colocados para dividir tanto o 12, o 20 e o 25 para não faltar e nem sobrar parafuso. Que é, se eu pegar o número 300 multiplicar por 2, dá 600. Se eu pegar aqui 600, dividir por 12, por 20 e por 25, nem falta e nem sobra parafuso. Por isso que o comando da questão fala que é menor ou menos de 400 unidades. Então, eu tenho 300 unidades. Para ser empacotados, esses parafusos serão empacotados em 25 unidades.
Quantos serão os pacotes, né? Ou a quantidade de pacotes serão formadas? É 300 dividido pela quantidade que ele te deu, por 25. Perfeito, professor. Fazendo aqui, ó, 30 dividido por 25 dá 1. 1 vezes 25 para 30 desce 5. E agora o zero, ó. 50 dividido por 25 vai dar quanto? Vai dar 2. 2 vezes 25, 50. Para 50, nada. Ou seja, você tem que procurar uma alternativa que tenha exatamente o número 12. Ó. Então, eu pode, colocando aí os parafusos em pacotes de 25 unidades, eu tenho que formar exatamente 12 pacotes. 12 pacotes você encontra como resposta correta para essa questão, alternativa letra A. Mais uma questão, questão de número 12. Olha o que vai dizer a questão número 12. No arquivo morto de uma empresa, há menos de 900 pastas. É aquela ideia que não pode passar desse valor, tem que ser menor do que 900. Para serem encaixotadas, é necessário que cada caixa contenha o mesmo número de pastas. Né? Aqui a ideia, eu vou fazer uma divisão e essa divisão é exata. Então, quero dividir aí esse arquivo, né? Arquivo morto de uma empresa. Beleza. Na realização da tarefa, constatou-se que era possível colocar em cada caixa ou 24 pastas, ou 28 pastas, ou 30 pastas. E todas as pastas ficariam encaixotadas, né? Observe que não vai ter resto nem vai ter sobra. Se o encarregado da tarefa decidir colocar 30 pastas em cada caixa, o número necessário de caixas será, novamente, uma questão envolvendo o MMC. Vou calcular entre os valores dados. Depois eu faço uma divisão. Ó. O comando da questão pediu para você colocar em pastas, né? Colocar aqui 30 pastas em cada caixa. Perfeito. Então agora o que é que eu vou fazer? MMC. Pego lá o 24, pego lá o 28 e pego lá o meu 30. 24, 28 e eu pego lá o 30. Vamos calcular o MMC? Vamos calcular o MMC. Professor, dá por 2? Dá por 2. Ó. Toda vez que tiver número par, começa por 2, ó, que é mais fácil você decompor, que é a metade. Metade de 24 é 12, ó. Metade de 28 você encontra 14 e metade de 30 você encontra 15. Dá por 2 novamente? Dá. O 12 é por 2, ó, que vai dar 6. O 14 é por 2, que vai dar 7. E o 15 não dá, você repete. Dá por 2 novamente? Dá, por causa do 6. Ó. Então, 6 dividido por 2 deu 3. Tenho aqui o 7, que só dá por 7, que é primo. E eu tenho 15, ó, que só dá por 5, que só dá por 3. Então, eu repito. Perfeito. Tá aqui por 3. O 3 por 3 deu 1. O 7 eu não faço nada. 15 dividido por 3 vai dar 5. Agora, faço por 5. Então, eu tenho aqui o 1, tenho o 7 e eu tenho 5. Ó. 5 dividido por 5 vai dar 1. Sobrou quem? Sobrou o 7. Então, faz por 7. Então, aqui um 1, tenho aqui um 1 e tenho aqui um 1. Perfeito. Então, agora, você chegou ao final porque tudo chegou ao número 1. Cálculo do MMC. Então, vou calcular aqui o MMC. Beleza, o que é o MMC? O MMC é o produto entre esses fatores que você decompôs. Então, é 2 multiplicado por 2, multiplicado por 2, multiplicado por 3, ó, multiplicado por 5 e multiplicado por 7. Nessa hora, você vai decidir o que deve fazer. O que é que eu faço lá na hora da prova? Eu tento encontrar alguns fatores ó, que vai dar 10. Por exemplo, o 2 vezes 5, isso daqui vai dar 10. Ó. É fácil de calcular. O 3 vezes 7, isso aqui é 21. Coloquei aqui. E o 2 vezes 2 ó, é 4. Então, eu multiplico esse 4 com 21. Esse 4 com 21 vai dar 84. Então, já pego esse 84 ó, e faço a multiplicação com 10. Multiplicando agora, ó, só sobrou para mim essa multiplicação. Ó, 10 vezes 84. 10 vezes 84. Multiplicar por 10 é só colocar o zero no final. É 8, 4, colocando o zero no final. 840. Observe que não tem resposta, porque o comando da questão não pediu um menor valor. Pediu que você pegasse esse valor aqui e fizesse uma divisão em pastas. E essas pastas ó, é exatamente 30. Quero dividir aqui em 30 pastas cada caixa. Se eu fizer, professor, a multiplicação, todos esses fatores aqui, eu acho o mesmo valor? Acho o mesmo valor, ó, 840. Então, vou pegar esse 840 e agora eu vou fazer uma divisão por quanto? Vou fazer uma divisão por 30. Fazendo aqui
840 dividido por 30, você pode cortar esse 0 com esse 0, vai ficar 84 dividido por 3. Observe que eu tenho um 8, o 8 divide por 3, que vai dar 2, 2 vezes 3, ó, dá 6, para 8, você desce 2, baixa quem? Baixa 4, ficou 24 para dividir para 3, 24 dividido para 3 vai dar 8, 8 vezes 3, 24, para 24, nada. A minha resposta vai ser exatamente 28, vai ser exatamente, ó. Ele pediu aí o número de caixas, quando eu dividir aquele número total que divide tanto por 24, 28 e 30, eu achei 840. Aí dividi pelo aquilo que o comando da questão pediu. Se ele pedisse 20, dividia por 20. Se pedisse por 15, dividia por 15. Eu encontraria a quantidade de caixa que fosse necessário. Nessa questão, como ele pediu para dividir total de pastas por 30, então eu encontro exatamente 28 aí em cada caixa. 28 em cada caixa, você deveria marcar como resposta correta para essa questão a alternativa letra D. Perfeito, professor, entendi já esse tipo de questão, dividir MMC sem sobra. Coloca agora com sobra. Então, a partir de agora, a partir da questão número 13, a gente vai fazer cálculo de MMC tipo 2, dividir com sobra. Então, olha só a questão número 13. Um lote de camisetas será dividido, tá aqui, será dividido em 2 sacolas, cada uma delas com o mesmo número de peças, tá aqui com o mesmo número de peças. Perfeito. Se for colocado em cada sacola 36 camisetas ou 40 camisetas ou 45 camisetas, sempre ficarão de fora 2 camisetas. O menor número de camisetas desse lote é. Então, observe que é uma questão de MMC. E é um MMC com sobra. Então, eu vou ter que calcular o nosso querido MMC. Depois que eu calcular nosso querido MMC, eu vou ter que somar com o meu resto. Vou ter que somar aqui com o meu resto. Meu resto, que ficaram de fora, é exatamente 2 camisetas. Então, vamos calcular o nosso querido MMC. MMC entre 36, 40 e 45. Olha para os números. Vê se algum deles dá para fazer por 2. Então, observe que dá para fazer por 2, porque eu tenho 36 e eu tenho 40. Então, vou fazer por 2. 36 dividido por 2 é a metade, que dá 18. 40 dividido por 2 vai dar 20. E o 45 não dá para dividir. Então, faço a repetição. Dá por 2 novamente? Dá. Tá aqui, faço a divisão por 2. Porque 18 dividido por 2 vai dar 9. E o 20 dividido por 2 vai dar 10. Perfeito. 45 não faço nada. Dá por 2 novamente? Dá. Por causa de quem? Por causa do 10. Perfeito. Então, 9 eu repito. O 10 dividido por 2 dá 5. E o 45 não dá por 2. Cheguei agora em um cálculo que só dá para fazer por quê? Por 3. Por 3 ou por 5. Então, eu vou fazer por 3. Então, fazendo aqui a divisão por 3. 9 por 3 vai dar 3. O 5 não dá por 3, eu repito. E o 15 dá por 3, professor? Dá. A gente aprendeu na aula anterior que quando eu quero fazer uma divisão por 3, eu somo os algarismos. Tá aqui, 4 com 5 dá 9. Então, 9 é divisível por 3. Então, quando eu fazer 45 por 3, eu encontro 15. Tá aqui 15. Dá por 3 novamente? Dá. 3 por 3 dá 1. O 5 não dá por 3, eu repito. E eu tenho aqui 15 dividido por 3, que vai dar 5. Perfeito. E agora só sobrou quem? Só sobrou 5. Então, faz por 5. Aqui é 1. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 vai dar 1. Perfeito. Cheguei ao final? Cheguei ao final. Isso aqui, quando você chega todo mundo 1, é porque você chegou ao final. E agora você vai calcular nosso querido MMC. Quem é um MMC? Produto de todo mundo. É 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3 e vezes 5. Professor, eu gostei daquele formato que o senhor faz, pegando aqui esses fatores, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o 2 com 5. O 2 com 5, você já tem 10. Aqui eu tenho 9 e aqui eu tenho 4. Para você ver que é bem tranquilo você fazendo aqui por pares de valores. Você escolhe aquilo que você achar mais fácil. E agora, professor, o que é que eu tenho que fazer? Você multiplica o 4 com 9 deu 36 e só sobrou para você 36 vezes 10. Sobrou aqui o parzinho de 36 vezes 10. 36 vezes 10 vai dar quanto? 300 e
60. Olha lá nas alternativas. A banca VUNESP foi até boa, porque na hora que você encontrar o MMC, você está cansado, sua mente está cansada. Ó. Não é só calcular o MMC, tem que calcular o MMC e adicionar o resto. Então seria o valor 360, pegaria aqui o valor 360, que é uma divisão exata. Se o comando da questão informasse, né, falasse que a divisão aqui nessa sacola, se fosse exatas, né, não sobrasse nenhuma nem faltasse nenhuma, aí seria 360. Mas como o comando da questão informou que sempre ficaram de fora duas camisetas, você adiciona mais duas, ó. Tá aqui. Então seria 360 mais 2, 360 mais 2, 362. Colocando aqui 362. Então para essa questão você deveria procurar uma alternativa que tivesse lá 362. 362, alternativa correta, letra A. Professor, se eu pegar o 362 e dividir aqui por 36, vai dar uma divisão e vai restar 2. Ó. Se eu pegar o 362 e dividir por 36, vai dar o resto 2. Se eu pegar o 362 e dividir por 40, vai dar resto 2. Perfeito, professor. Uma questão tranquila. Bota mais um aí para a gente ver se a gente compreendeu a como acertar esse tipo de questão. Então vamos partir agora para a questão de número 14. Um grupo de alunos foi levado para um passeio ao Museu da Regência. Lá deveriam ser divididos em grupos menores. Então observe que já estou trabalhando com questões envolvendo a divisão de grupos. O professor Júlio, que os acompanhava, dividiu o grupo em grupos menores de 5 alunos, de 7 alunos e também de 13 alunos. Porém, em todos os casos, sempre sobrava 4 alunos. Sabendo que o número de alunos não era superior a 500, o total de alunos que foram ao passeio foi. Então, observe que é uma questão também envolvendo o nosso querido MMC. E é um MMC com sobra. Quero fazer uma divisão e nessa divisão do grupo sempre vai sobrar 4 alunos. Então, eu preciso calcular o MMC e vou ter que somar com o resto, ó, que é o que sobra. O resto, o que sobra aqui é exatamente 4 alunos. Então, vou calcular o MMC, depois eu faço aqui o cálculo com o meu resto. Perfeito. Então, é o MMC entre 5, entre 7 e entre 13. Olha para esses números. Tem algum deles que é par? Não. Estou observando, professor, que todos eles são primos. Então, o cálculo de MMC entre números primos é só a multiplicação. Por quê? Porque o 5 só divide por 5, ó. 5 dividido por 5 é 1. O 7 não divide por 5, eu repito. O 13 não divide por 5, também eu faço a repetição. Agora, só dá por 7. Ó. 7 só divide por 7. Então, 7 dividido por 7 é 1. 13 dividido por 7 não dá. Então, eu faço a repetição do 13. E agora só sobrou o 13. Ó. Então, faço a divisão. 13 por 13 vai dar 1. Cheguei ao final? Cheguei ao final, porque todo mundo aqui chegou a 1. Ó. Quem será nosso MMC? O MMC é a multiplicação entre seus valores. Então, vou ter que multiplicar 5 vezes 7, multiplicado aqui por 13. Multiplicando 5 vezes 7 é 35, e 35 vezes 13 é 455. Ó. O MMC é 455. Olha lá nas alternativas. Lá nas alternativas você vai encontrar como resposta correta a alternativa letra E. Mas muito cuidado, a banca embate, o elaborador, colocou justamente para você cair na pegadinha da banca. Quando eu estou trabalhando com questões do tipo 2, que é envolvendo o MMC em divisão, eu tenho que verificar aquilo que resta, aquilo que sobra. Nesse caso aqui, sobrou 4, ó, restou 4. Então, eu faço o cálculo do MMC, 455, e eu tenho que somar com o que sobra. Sobrou quanto? Sobrou 4. Então, a resposta correta para essa questão é aquela que tem lá 455 mais 4. 455 mais 4, você vai marcar como resposta correta 459. 459, para essa questão, você deveria marcar a alternativa letra B. Mais uma questão, questão de número 15. Olha o que vai dizer a questão número 15. Carlos Alberto possui um número de selos compreendido. Ó. O número de selo é compreendido entre 150 e 200. Agrupando-os de 12 em 12, de 15 em 15 ou de 36 em 36, sempre sobra 10. Ó.
quantos selos ele tem. Então, observa que ele quer que você faça aí uma divisão, quero dividir aí esse agrupamento, ele está agrupando esses selos de 12 em 12, de 15 em 15, de 36 em 36. Então, observa que toda vez que for trabalhar com essa ideia de sobra, você tem que calcular o MMC e você tem que somar com esse resto, que é o que sobra. Restou quanto? Restou 10. Então, eu calculo o MMC e no final eu somo 10. Já sei, professor, que eu tenho que calcular o MMC entre 12, entre 15 e também 36. Olha lá esses números. Tem algum que é par? Tem. Então, dá para fazer por 2? Dá. O 12 dá para dividir por 2, que dá 6. O 15 não dá por 2, então eu faço a repetição dele. 36 por 2, que dá 18. Agora, dá por 2 novamente? Dá. 6 dividido por 2 vai dar 3. 15 não dá para dividir por 2, eu faço a repetição. 18 dividido por 2 vai dar 9. Olha agora, dá por 2 novamente? Não dá por 2 porque todos são ímpar. Então dá por 3. Ó. Então vou fazer 3 por 3 deu 1, 15 por 3 deu 5 e 9 por 3 deu 3. Dá por 3 novamente por causa do meu número 3. Então eu tenho aqui ó, 5 dividido por 3 não dá. Eu faço a repetição e 3 dividido por 3 dá 1. Só dá por quanto agora? Por 5. Então tá aqui. Então dá 1. 5 dividido por 5 deu 1. E eu tenho aqui 1. Cheguei ao final? Cheguei ao final. Ó. Observe que todo mundo chegou a 1. Agora, o que é que eu devo fazer? Tenho que multiplicar. O nosso querido MMC é a multiplicação entre esses fatores. Ó. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Comece por onde, professor? Você fica à vontade na hora que for fazer. Vou começar aqui, ó, o 2 com 5. Aqui deu 10. E aqui eu tenho 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2. Ó. 9 vezes 2 tem 18. O que é que eu tenho que fazer? Multiplicar. Vou multiplicar o valor 18 vezes o meu valor 10. Multiplicando o valor 18 vezes 10, eu encontro meu MMC. 18 vezes 10 é só você colocar o zero no final. Ó. 18 e um zero no final, 180. Muito cuidado, ó. 180 não é a resposta correta. Ainda bem que nas alternativas não tinha. Você deveria calcular o MMC e no final adicionar o que sobra. Então tem que sobra 10, ó. Adicionar 10. 180 mais 10. Então o total aqui, 180 mais 10, você deveria procurar uma alternativa que tivesse lá 190. 190, para essa questão, você deveria assinalar como resposta correta a alternativa letra E. Mais uma questão de número 16, a banca agora é FGV, prova aplicada à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que disse a questão 16. A médica do Hospital do Coração recebeu um lote de comprimidos, de complementos vitamínicos que estimou ter mais de 150 e tem lá menos de 200 comprimidos. Ela decidiu separá-los, separá-los a dividi-los em grupos pequenos e percebeu que, separando em grupos de 7, sempre sobrava quanto? 3 comprimidos. E separando em grupos de 12, sempre sobrava quanto? 3 comprimidos. Ou seja, toda vez que você for fazer a divisão desse lote, né, que essa médica tem aí no hospital, quando você separar em grupo de 7, vai sobrar 3. Quando você separar em grupo de 12, sempre vai sobrar 3. Ou seja, é uma questão envolvendo o nosso querido MMC mais o resto. Ó. MMC mais o resto. Então, tem que calcular o MMC. No final, eu somo quanto? Eu somo exatamente 3. Ó. Porque tanto no grupo de 7 como no grupo de 12, sempre vai sobrar 3. A pergunta é, olha o que ele pediu, o número de comprimidos desse lote. Perfeito, professor. Então, muita atenção agora. Olha o que a FGV fez. Tenho que calcular o MMC entre 7 e 12. Perfeito. Quem é o MMC entre 7 e 12? Dá para fatorar pelo 2? Dá. O 12 é por 2. Ó. O 7 é primo, mas o 12 é por 2, deu 6. Dá por 2 novamente, por causa do 6, que vai dar 3. Aqui só dá por 3, ó. O 7 só dá por 7, o 3 dividido por 3 vai dar 1. E aqui, ó, o 7 só vai dar por 7, que deu 1. Chegou tudo 1. O que é que eu tenho que fazer? Calcular nosso querido MMC. O que é um MMC, professor? Não é o produto entre
todos os fatores primos que eu encontrei? É sim, é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. Perfeito, professor. O que é que eu tenho que fazer? Você escolhe na hora da multiplicação. Ó. Vou multiplicar aqui. 2 vezes 2 deu 4 e 3 vezes 7 ó, é 21. É a multiplicação 4 vezes 21? É sim. Ó. Tenho que multiplicar 4 vezes 21. 4 vezes 21 eu encontro 84. Perfeito. Ainda bem que não tem a resposta, porque o comando da questão diz que esse lote tem que ter mais de 150. Tá aqui. E menos de quê? Menos de 200. Eu tenho 84. 84 não é o número do lote que eu encontrei, que essa métrica tem no hospital. Eu preciso encontrar um lote que está nesse intervalo, entre 150 e entre 200. O que é que eu tenho que fazer? O 84 é o menor múltiplo comum entre 7 e 12. Tem outros múltiplos? Tem. Por exemplo, se eu pegar lá 2 vezes 84, isso daqui também vai ser um múltiplo entre 7 e 12? É sim. Se eu pegar lá 3 vezes 84, ele também será múltiplo entre os dois? Será sim. Então, observe que se eu pegar o 84 e multiplicar por 2, eu tenho 168. Perfeito. Se eu pegar o 3 vezes 84, se eu multiplicar 3 vezes 84, eu chego a 252. Ó. Qual é o intervalo que o comando da questão informou? Disse que tinha que ter maior ou mais de 150 e menos que 200. Observe que o valor 168 está dentro desse intervalo. É mais do que 150 e é menos que 200. E se eu multiplicar por 3, você vai ver que passa de 200. Ó. Vai ser 250. Então, não é multiplicando por 3, é multiplicando por 2. Ó. Nas questões anteriores, eles sempre davam um intervalo no menor número. Nessa questão da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, da banca FGV, ele não queria o menor, ele queria exatamente o segundo. Ó. Então, o segundo seria 168. Então, o MMC, nesse caso, seria 168 e aqui eu ia ter que adicionar o resto. Ó. O resto seria quanto? Seria 3. Então, eu teria que adicionar 3. 168 mais 3. 168 mais 3, 171. Então, a resposta correta para essa questão, você deveria marcar aquela que tivesse 171. 171, alternativa correta, letra C. Mais uma questão número 17, última questão dessa lista de questões envolvendo aí MMC do tipo 2, divisão com resto e também sem resto. Olha o que disse aí a questão 17. O número inteiro positivo n é o menor número, tal que divide 13 e deixa resto 12. Dividido por 11, deixa resto 10. A soma dos algarismos de n é... Então, observa que eu quero calcular o menor número. Quem me faz isso é o meu MMC. É com resto, professor? É sim. Quando eu faço a divisão por 13, ele deixa resto 12. Ó. Quando eu faço a divisão por 11, ele deixa resto 10. Qual é a conclusão? Eu vou ter que calcular o meu MMC, só que agora não vou somar. Eu vou subtrair do resto. Por que eu vou subtrair do resto? O meu resto que acontece é exatamente a menos 1. Se eu dividir por 12, deixa resto, se eu dividir por 13, deixa resto 12. Ou seja, é uma unidade menor. Então, é menos 1. Se eu dividir por 11, ó, deixa resto 10. Ou seja, também eu tenho que subtrair 1. Ou seja, eu tenho que calcular o MMC, que é o mínimo múltiplo comum entre 11 e 13, para que eu faça essa divisão, resto 10, quando eu faço a divisão por 11. Quando eu faço a divisão por 13, eu tenho que subtrair 1. Perfeito. Então, eu tenho que tirar o MMC entre 11 e 13. 11 e 13, observe que 11 é primo e 13 também é primo. Então, só divide por ele mesmo. Ó. Por 11 vai dar 1, aqui dá 13 e aqui dá 13, ó, que é primo. Então, dá 1 e dá 1. São primos entre si. Quando isso acontecer, basta você realizar a multiplicação dos seus fatores. Ó. Então, seria o MMC, seria a multiplicação 11 vezes 13. Quanto é 11 vezes 13? Multiplicando 11 vezes 13, você encontra 143. Ó. Só que a resposta ele pede a soma dos algarismos. Aqui, o comando da questão pediu para você com sobra. Então, o MMC é 143
e eu vou ter que subtrair 1, porque quando eu faço a divisão por 13 e por 11, ó, sempre o resto é menos 1. Perfeito. Então, 143 menos 1, o que você vai encontrar como resposta é 142. Como o comando da questão pediu lá a soma dos algarismos, você precisa somar 1 mais 4 mais 2. O número procurado é 142. Se você pegar 142 e dividir por 13, vai dar resto 12. Se você pegar 142 e dividir por 11, vai dar resto 10. Soma todo mundo. Qual vai ser o valor da soma? O valor da minha soma é 1 mais 4 mais 2. Ó. 1 mais 4, 5, mais 2, tem um 7. Então, você deveria procurar como resposta correta para essa questão a alternativa letra B. Com isso, pessoal, concluímos essa aula referente a MMC, mínimo múltiplo comum, tipo 2. Questões envolvendo a divisão com resto e também sem resto. Se essa aula te ajudou a compreender esse conteúdo, deixa seu like e se inscreve no canal para receber várias dicas de como acertar as questões de R e LM da sua prova. Bons estudos e até o próximo vídeo.